Salve nação, saudações rubro-negras. Temos aqui novas informações sobre a lesão do Pedro e o Flamengo vai acionar a FIFA para ter indenização por lesão de Pedro. Entenda como funciona, assista o vídeo até o final. O Pedro sofreu essa lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, né? O Flamengo tem todo o direito porque o Pedro estava servindo à seleção brasileira. Então, com isso, tem um programa de proteção dos clubes paga pela FIFA, né? Então o Flamengo vai entrar com essa ação, né? E a partir do 29º dia o Flamengo pode receber aí os pagamentos direto da FIFA. Temos aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil falando sobre o caso. Vamos ver o que eles vão falar, né? Agora. E é isso. Vamos desejar aqui, ó. Força, Pedro, força! Você vai sair dessa, cara, você vai dar a volta por cima e vai voltar o mais forte possível, tá bom? Vamos lá pro vídeo? As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. De proteção do clube quando um jogador a serviço da seleção brasileira se machuca por tanto tempo, os salários são pagos por um fundo que existe para isso. Essa é a parte menos importante, mas também precisa ser considerada nesse momento. E a lamentar tudo, a apontar o dedo, nada. O Pedro está cedido à seleção na data FIFA, que é o momento em que todas as seleções do mundo contam com os jogadores dos clubes e esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. É uma coisa que chama atenção, né, Zupac, é que a gente tem uma lista interminável e de situações, não que a lesão tenha contexto, mas assim, Michael chega, faz um gol, machuca no seguinte, quando parece que vai respirar, contratou, aí o Pedro volta de lesão, já machuca. É impressionante, queria que você falasse especificamente da situação do Pedro, mas ampliando para a situação rubro-negra. Muito triste para o Pedro, claro, muito ruim para o Dorival Júnior também, né? Embora o Pedro talvez não fosse titular nesse primeiro jogo, mas é um cara que o Dorival gosta e é um perfil de centroavante. O Pedro, ele é dos centroavantes que o Brasil tem, ele é praticamente o único nessa característica. O Evanilson, que estava no Porto, foi para o Bournemouth, pode fazer um pouco, mas o Pedro tem a característica do centroavante alto de presença e a técnica do atacante. Então, como o Pedro, o Brasil hoje não tem nessa característica. Pode ter melhores ou piores em outras. Então, para o Dorival também é um baque. E para o Flamengo, muito maior, né? A gente fica tentando encontrar uma linha de raciocínio para tudo isso que está acontecendo no Flamengo, mas, no fundo, não nos resta a análise mais técnica a ser feita caramba, mas mais uma? Lamentável. Não é possível, né, cara? Não é possível. Eu imagino como é que não está a cabeça, por exemplo, do Fábio Maceridian, que é o preparador físico do Flamengo, um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Imagino que ele e o seu departamento físico, o Flamengo como um todo, estejam de alguma forma revisitando os procedimentos. Fala, vamos parar de dar treino para os caras, diminuir muito a carga, porque não que seja responsabilidade, não, a princípio não é, mas o susto de quem cuida da ordem física dos jogadores, diante de tudo que está acontecendo, de falar, nossa, vamos com calma, né? É muito preocupante, assim, muito ruim para o Flamengo em sequência. A gente previa o mês de agosto, um mês muito difícil para os clubes. E o Flamengo sofreu demais fisicamente. A maratona foi pesada, né? Com viagens, com jogos. O Flamengo pegou muito jogo grande, né? Com o Botafogo, jogos com o Flamengo, jogos com o Bolívar, Copa do Brasil com o Bahia. Foi um mês puxado e o Flamengo saiu ali entre mortos e feridos. Salvaram-se poucos dos principais jogadores do Flamengo. É péssimo, né? Então você tem na ponta, por exemplo, o Everton Cebolinha, o titular, machucou. Bom, trouxe o Michael para jogar, machucou. Pedro, titular, machucou. Gabriel, titular, machucou. Pedro voltou, titular, machucou. Na zaga, o Léo Pereira, agora o Eric Pulgar da seleção do Chile também sentiu um desconforto muscular. Então, assim, é muita coisa. A comissão técnica do Flamengo deve estar muito assustada. E tem outro ponto, né? Assim, o Flamengo talvez pense no mercado, né? Para o lugar do Pedro. Vamos olhar. A janela fechou há 48 horas. Nem com janela aberta o Flamengo pode pensar numa possível reposição. Então, é uma situação muito complicada, que o Pedro tenha muita paciência e dedicação na sua recuperação. Pois é, a gente tem uma tela, inclusive, para mostrar todos esses jogadores machucados do Flamengo. Imagina a cabeça do Tite também, nesse momento, né? Porque é quem é cobrado, no fundo, né? Claro. O time fica pior, quem é cobrado é ele, né? O departamento médico está lotado. Arrascaeta, coxa esquerda. De La Cruz, coxa direita. O Everton Cebolinha, tendão de Aquiles, não joga mais nessa temporada. O Gabigol, coxa direita. Léo Pereira, entorse no joelho esquerdo. Michael, coxa direita. Pedro, joelho esquerdo, não joga mais nessa temporada. A gente está falando lesão de LCA. Pulgar teve um problema muscular
titular também agora lá na seleção do Chile. A gente não sabe quando é que ele vai poder estar à disposição novamente. E o Vinha, joelho direito, fratura na tíbia, também não estará mais à disposição nessa temporada. São 6 titulares: Arrascaeta, De La Cruz, Everton Cebolinha, Léo Pereira, Pedro e Pulgar. São 6 titulares do Flamengo e 2 reservas imediatos, porque o Michael é o imediato do Cebolinha e o Gabigol é o imediato do Pedro. E o Vinha também. É que o Ayrton Lucas está jogando, né? O dono da vaga está jogando. Mas são 6 titulares de 11 e 2 que entrariam em lugares de 2 desses 6 que estão machucados. O impacto no time, embora o Flamengo tenha problemas, claro que tem problemas, mas o impacto no time ele é inevitável. Vamos voltar então para Curitiba. A gente está mostrando novamente as imagens do Pedro chegando no hotel lá em Curitiba, depois da confirmação da sua lesão. E a gente volta a conversar com a Roberta e com o Pedro para falar agora e olhando para o Flamengo. Pessoal, como é que o Flamengo está vendo essa lesão? Como é que o Flamengo vai se organizar para conseguir substituir o Pedro? Vocês já sabem quanto tempo eles estão prevendo para essa volta do jogador? Com certeza só no ano que vem. Marcela, ainda não tem previsão, a gente não recebeu essa informação, mas quando é uma lesão assim, é pelo menos, né, de 9 a 12 meses fora. Então, bem complicado. A gente mostrou aí o Pedro chegando de muletas, mancando, e a gente já vê toda uma comoção da torcida do Flamengo também aqui nas redes sociais. Antes, muitos falando de uma foto que o Pedro postou ontem, né, falando desse sonho de estar vivendo novamente na seleção brasileira. Então, recebendo muita força agora dos torcedores, alguns falando não acredito que isso aconteceu, e agora mais um problema para o Flamengo nessa temporada. Eu fiz aqui a entrevista do Pedro ontem, né, cara, na quarta-feira eu fiz a entrevista lá da Seleção Brasileira de Curitiba, né, tá aqui no canal, super feliz, alegre, rindo, um semblante maravilhoso assim, sabe, um cara feliz, e daí no dia seguinte acontece um negócio desse, né. Temporada que já vem convivendo com muitas lesões, como mostramos, Pedro e Ivo. E agora a gente fica sem saber o caminho que o Flamengo pode tomar. O Dorival a gente já passou aqui, o que ele pode fazer para os próximos jogos. E agora mais esse problemão para o Flamengo, disputando aí ainda Libertadores, Campeonato Brasileiro. Mais que um problema, é o problema. É o grande goleador, é a grande referência do setor ofensivo do Flamengo na temporada, como foi em 2022, comandado pelo Dorival no Flamengo. Não por acaso o Zupac relembra essa relação especial entre o treinador e o atacante que se lesionou aqui hoje. A única posição do Flamengo até agora é a de não ter posição. O clube logo se manifestou e informou que não daria nenhum tipo de pronunciamento, não faria nenhum tipo de pronunciamento até que estivesse o Pedro, vamos dizer assim, em mãos. Até que o clube pudesse verificar de fato, mais de perto, o que aconteceu. Porque uma lesão de ligamento cruzado anterior, uma ruptura, ela pode ser recuperada em 8 meses, em 9 meses, em 10 meses, em um ano. Depende todo do histórico. Pedro já teve uma situação no outro joelho. Tinha uma correção de menisco e um ligamento cruzado também. E agora, nesse joelho. Então o Flamengo não vai dar nenhum tipo de previsão, porque ele também fica muito aberto, né? Fica um prazo muito esticado. Pode ser uma janela ali de 4 meses, entre 9, 8 até 12 meses. Então o Flamengo quer entender pessoalmente, quer fazer uma nova avaliação, porque a avaliação que o Pedro faz, ele sai do CT do Caju, vai rapidamente numa clínica particular, um exame de imagem, constata a ruptura, né? Constata a desconvocação, até porque a CBF precisa desse laudo para solicitar troca na lista de inscrição, mas o Flamengo ainda não falou e não deve falar nada até o Pedro regressar ao Rio de Janeiro, que deve acontecer no máximo até amanhã. Pedro Ivo e Roberta Barroso conosco, continuarão aqui no Sport Center para mais informações, mas André, a gente tem um Flamengo que depois da data FIFA volta a jogar contra o Bahia, venceu a ida. No jogo de ida, só tinha como atacante disponível o Bruno Henrique, atacante para jogar mais centralizado, sendo que ele nem é, né? O Bruno Henrique acabou jogando muito bem, o Carlinhos já atuou, não pode atuar. Mas há a chance do Gabigol voltar. Então, o que eu queria te perguntar é como cresce a importância do Gabigol nessa parte final da temporada. Queria te ouvir sobre isso. É o chamado plot twist, né? Para quem não está familiarizado com a expressão usada em filmes e séries, é quando você acha que vai ver, que está vendo uma coisa e de repente o enredo muda de uma hora para outra. Sem falar que o Pedro também estava machucado, ele e o Gabriel se machucaram no mesmo dia, na mesma noite, né? E ele foi convocado ainda sem ter voltado a jogar pelo seu clube. Sim. Porque a comissão técnica da CBF consultou o Flamengo
como está ainda a recuperação do Pedro, um problema muscular? Não. Para a data FIFA ele estará em condições. E, infelizmente, num treino, ele tem uma lesão muito pior do que a lesão muscular que ele teve. Me parece muito evidente que o Gabriel vai jogar, se tiver condições, e ele vai passar a ser o titular. Não tem outra maneira. Hoje o Flamengo teria, né, outras peças. O Carlinhos é um jogador que pode atuar, não está machucado, mas é um jogador de papéis limitados, digamos assim. Carlinhos não pode. As outras opções que o Flamengo tem, mesmo um jogador que chegou há pouco tempo, para não tapar buraco nenhum, mas para encorpar o elenco e seria utilizado muito mais frequentemente por causa das lesões, é o Michael, que também se machucou. Por um período maior do que o que é normal, o jogador volta, sai e tal. E no Campeonato Brasileiro, o Alcaraz está suspenso. Porque foi expulso. Poderia jogar também no meio-campo e adiantar alguém na frente. Contra o Bahia ele pode jogar, né? Ou a expulsão no Brasileiro tira da Copa do Brasil? Não tira. A não ser que não tivesse mais jogos pelo Brasileiro, Exato. Ele cumpriria na competição nacional então, seguinte. Poderia jogar, mas nós estamos falando de um jogador de ataque, né? Sim. O Gabriel vai jogar, claro, se estiver recuperado. E é aquela coisa, todo o time está exposto a lesões. Os jogadores se machucam muito em todos os lugares, mas o Flamengo realmente parece estar sob uma nuvem diferente, porque é muita gente. O próprio Pedro, né, acabou sendo beneficiado, entre aspas, né, em 2022, no ano histórico para o Flamengo, que o Bruno Henrique teve uma lesão gravíssima, tirou o Bruno da temporada, e aí o Dorival encontrou como solução Pedro e Gabriel juntos. Agora a grande dupla, Pedro e Gabriel. Mas pode jogar juntos, jogaram juntos, agora fizeram o Pedro, sucesso. Infelizmente, é a vítima, e talvez abra espaço para o Gabriel, talvez escrever um capítulo inesperado para os seus últimos, interrogação, meses no Flamengo. O futebol é muito imprevisível mesmo. E é aí que entra essa história dos últimos interrogação, porque a partir do momento em que ele começa a ser, ou que a gente imagina que ele vai ser utilizado pelo técnico Tite, aí pode mudar tudo também sobre o olhar dele na diretoria do Flamengo. Podem olhar para ele e falar, olha, realmente ele é muito importante, o Pedro só vai voltar lá para março, abril, sei lá, maio. Então, quem sabe, vamos aumentar aqui o que a gente ofereceu de ano de contrato, era um ano a mais, ele queria mais de um ano. As coisas podem mudar, né? A relevância do Gabriel dentro do contexto do Flamengo depois dessa lesão grave do Pedro pode mudar. Por que pode? Vai depender de um fator. O rendimento do Gabigol, que desde o começo do ano é o fator mais discutido, né? O rendimento do Gabigol não acompanha a expectativa sobre ele. Talvez agora ele ganhe os minutos que ele se queixava que não recebia, pelo pior dos motivos, mas infelizmente o futebol é assim. Acho que vai caber a ele, se ele for o escolhido, aproveitar os minutos, e aí a discussão sobre renovação de contrato pode mudar. O Gabigol pode achar que ele merece ainda mais, o Flamengo pode achar que ele ganha um outro papel e que ele vai ser mais importante, ou o rendimento pode não ser bom e o Flamengo ainda assim achar que não deve aumentar um dia ou um centavo o contrato. Mas, se o Gabigol voltar e jogar bem, a gente pode ter um fim de ano em relação a essa novela bem diferente do que se encaminhava agora. Infelizmente para o Pedro, mas no futebol as coisas mudam muito rápido, dependendo de quem está ou quem não está. Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar para Curitiba com a Roberta Barroso e o Pedro Ivo Almeida. Roberta, eu queria que você trouxesse... A gente discutiu aqui na segunda-feira até a questão do impacto das lesões na queda do futebol do Flamengo e como a torcida é bastante exigente. E você, como é do Rio de Janeiro, queria até que trouxesse um pouco desse feedback da torcida de ter ou não compreensão de que a lista, embora o elenco flamenguista seja excelente, é uma lista muito longa, de muito talento e de muito jogador relevante ficando fora ao mesmo tempo. Se você imagina que essa compreensão vai chegar à torcida, aí é filho mesmo de retorno. Você conhece tantos rubro-negros e acompanha tanto o Maracanã, aquele Maracanã que tem vida em jogos do Flamengo, e o Pedro, essa história do Gabigol. Jogo para vocês. Difícil, né, Felipe, para o torcedor do Flamengo, para qualquer torcedor, quando o atleta é convocado para a seleção, já fica aquela coisa, olha, não se machuca, volta para cá. Tem toda essa questão, inclusive até nas redes, tem postagens ali, muitos torcedores falando, olha, Pedro, não se machuca, a gente conta com você. E aí, de repente, vem essa lesão, com certeza, muita preocupação da torcida pelo que a gente sente, né, que tem todo carinho pelo Pedro, ele é o artilheiro do Brasil, imagina na temporada, 30 gols marcados até aqui, e aí o Flamengo perdendo esse jogador num momento importante nessa reta final. Então, o que a gente sente, de fato, né, é que a torcida do Flamengo está bem triste.
Vimos já até torcedores chorando nas redes sociais por conta dessa lesão do Pedro, porque essa lista é bem grande, muitos jogadores lesionados, né? E claro, uma notícia que nenhum torcedor gostaria de receber, isso de qualquer clube, e o Pedro então retornando com isso, né, pro Rio de Janeiro. O Flamengo, como o Pedro Ivo trouxe, até foi em nota que divulgou que não vai falar sobre esse assunto por enquanto, porque ele vai ser analisado, claro, pelo Departamento Médico do Flamengo. Mas francamente, todo esse debate de relação de culpa ou qualquer mínima relação com a convocação dele, ele deve ser desconsiderado, deixado apenas para o torcedor, para o lado passional. É claro que o torcedor está muito triste, o torcedor agora ele fica buscando explicações de não ter o principal goleador do time, dos principais jogadores do elenco, para o restante da temporada e para o início da próxima temporada, mas é um debate, é um papo só para torcedor. Não dá para estabelecer nenhuma relação, só se machucou porque estava na seleção. A gente não sabe o que aconteceria fora daqui ou aqui, ou sem outro tipo de trabalho. É tudo suposição e irresponsável. Recentemente, e irresponsável querer, sabe? Mas a parte do torcedor querer entender, buscar explicações. A gente passa por fases de não aceitação de algo triste e fica querendo buscar, talvez, responsáveis que não existem. O Pedro se machucou e ponto. E é assim que a CBF trabalha e é assim que o Flamengo, no contato com a CBF, trabalhou também. Sobre Gabigol, sinceramente, Pedro convocado, Pedro suspenso, Pedro lesionado, nunca foi exatamente um espaço que o Gabigol se aproveitou. Então, qualquer coisa diferente disso, o Gabriel agora agarrar essa chance, sabe, ser de fato o goleador, seria uma mudança de ventos para os lados do Flamengo, algo que não acontece há muito tempo na carreira do Gabriel, principalmente no Flamengo. E Beta e Pedro, bom, vocês assistiram a 15 minutos do treinamento e já conseguimos esboçar, então, o time titular, esse time que vai jogar contra o Equador. Queria que você falasse sobre isso, Pedro e Roberta. A gente acompanhou 15 minutos apenas ali o aquecimento e aí depois começa toda a apuração. E aí, quem colocou colete, quem joga, quem não joga, o Dorival começou a esboçar de fato essa equipe que enfrenta o Equador na sexta-feira. E tem mudanças em todos os setores, tanto na zaga, no meio e também no ataque. Isso em relação ao time também que disputou a Copa América. Exatamente, o treino ele é fechado, né? Tecnicamente ele é fechado. Os 15 minutos iniciais são aquele famoso engana bobo. A gente só assiste o bobinho eles deixam a gente fazer uma captura de imagem aqui e ali. Roberta passou 15 minutos assistindo o treino e 20 minutos tomando água lá do sistema de irrigação. Ela até meio falou isso. Eu fico mais tempo aqui tomando água desse sistema de irrigação do que conseguindo ver alguma coisa produtiva do treino. E aí quando a gente sai, a gente já do lado de fora, começa assim um trabalho tático efetivo do Dorival Júnior. E aí sim, ele inicialmente ele distribui colete para 11 jogadores de linha. Ele distribuiu o colete para 11 jogadores de linha. Os 10 que a gente vai citar como sendo a projeção do time titular e mais o Luiz Henrique. Passados algo em torno de 5 minutos, ele saca o Luiz Henrique e aí ele fica com uma formação com Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e Paquetá pelo meio, Rodrigo pela direita, Vini pela esquerda e Hendrick lá na frente no papel que ele queria o Pedro. E durante a atividade, o Luiz Henrique entra no lugar do Rodrigo e o Gerson, rubro-negro Gerson também entra na vaga do Bruno Guimarães. Foram as alterações observadas pelo Dorival durante o treinamento tático de hoje, que foi fechado, mas a gente pôde colher essas informações. Dá para dizer que é o time que vai enfrentar o Equador? Ainda não, até pela lateral esquerda. A comissão técnica tem dúvidas sobre Arana ou Wendel por ali, até pela composição, se vai chocar espaço, corredor com Vini Júnior ou não. Mas amanhã, novamente, apesar de ser véspera, mais um trabalho tático reduzido, intensidade um pouco mais baixa, também novamente no CT do Atlético Paranaense, no CT do Caju, e a gente volta aqui para tentar desenhar, rascunhar esse time para sexta-feira, hein, Roberta? E tem entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Vamos tentar perguntar sobre esse assunto, não sabemos qual vai ser a resposta, mas claro, a gente vai falar sobre a escalação de hoje e também o que ele pretende para esse próximo compromisso na sexta-feira. Marcela, Felipe. Tá certo, Roberta, Pedro, obrigada então pelas informações. A gente segue o nosso Sport Center, vamos falar muito ainda de seleção brasileira nessa quinta-feira, na sexta-feira também. E aí a gente traz todas as informações para vocês, fãs de esportes. Flamengo vai acionar a FIFA para ter indenização por lesão de Pedro. Entenda como funciona. A indenização a ser paga é feita com base no salário anual de Pedro, valor previsto no contrato de trabalho do atleta. O programa da FIFA de proteção dos clubes tem como limite o pagamento de 46.770.000 por ano para um atleta individualmente. O limite diário
é de R$ 127.800. O período máximo da cobertura é de 365 dias. A indenização é calculada a partir do 29º dia posterior ao acidente de trabalho do jogador com a seleção brasileira. A cobertura se encerra no momento em que o jogador volta a treinar. Neste momento, é acionado o gatilho para interromper o pagamento da cobertura, acrescentou o advogado Carleso. O não pagamento dentro dos primeiros 28 dias é para que a FIFA se resguarde de modo que não tenha que pagar por lesões não consideradas graves e cujo tempo de recuperação é inferior a um mês. Então, com isso, o Flamengo vai acionar a FIFA para que a FIFA pague os salários do Pedro durante o prazo que ele estiver lesionado, até o período que ele voltar a treinar. Muito triste, né, pessoal? Vamos terminar o vídeo por aqui mandando energias positivas para o Pedro. Vamos orar, vamos rezar por ele, porque ele precisa demais da nossa força agora, galera. Mentalmente, vamos enviar vibrações positivas para o Pedro e vamos também pedir para Deus, né, para que ele se recupere bem, para que ele volte o quanto antes. Fechado? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!